Caixa divulga calendário de saques do FGTS. Justiça Mineira ouve testemunhas da tragédia de Brumadinho. As testemunhas foram indicadas pela Defensoria Pública. Em Brasília, a escritura de imóveis traz alívio para moradores. A legislação veio trazer essa segurança mesmo para os moradores. E ainda, transporte pirata, a prática ilegal como alternativa para passageiros. Segundo o governo do DF, há quadrilhas especializadas na pirataria. Olá, boa tarde. Boa tarde. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai ouvir hoje à tarde 10 testemunhas no processo que apura o rompimento da barragem de Brumadinho. A oitiva está marcada para as 2 da tarde e será realizada pelo juiz da 6ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte. As testemunhas foram indicadas pela Defensoria Pública. Este ano, 11 audiências de conciliação já foram realizadas e outras 10 vítimas da tragédia entre comerciantes e pescadores também foram ouvidas no mês passado. Amanhã, 15 pessoas escolhidas pelo Ministério Público também vão ser testemunhas com o objetivo de comprovar os danos urbanísticos ao meio ambiente, entre outros, por causa do rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro deste ano. Na ocasião, 248 pessoas morreram e pelo menos 20 pessoas ainda estão desaparecidas. E o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença de primeira instância que condenou o prefeito de Brumadinho, Avimar de Melo Barcelos, a uma multa no valor de 3 vezes o salário recebido por ele no último mês, referente ao primeiro mandato em 2012. Ele foi condenado por causa da aplicação indevida dos royalties recebidos pelo município em relação à exploração de minério. Segundo o Ministério Público, os recursos que deveriam ser reinvestidos na recuperação do meio ambiente e no aprimoramento da infraestrutura do município foi usado na folha de pagamento de aluguéis. Para a desembargadora relatora do caso, o prefeito agiu de forma indevida, aplicando os recursos de forma não permitida por lei. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou liminar em habeas corpus para um médico, capitão do Exército, acusado de ameaçar a esposa. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou liminar em habeas corpus para um médico, capitão do Exército, acusado de ameaçar a esposa. Em depoimento à polícia, a esposa contou que o marido começou a ter um comportamento agressivo meses após o casamento. Ela afirmou ter sido expulsa de casa pelo companheiro e, quando retornou, ouviu o barulho de armas sendo municiadas no escritório dele. O Tribunal de Justiça do Pará negou habeas corpus com pedido de suspensão das medidas protetivas. O homem alegava estar sofrendo restrições descabidas ao direito de locomoção e não se conformava com a possibilidade de prisão em caso de descumprimento das medidas cautelares. Então, interpôs recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ verificou que não há flagrante ilegalidade nas medidas protetivas adotadas contra o denunciado. E por isso deve ser aguardado o julgamento definitivo do mérito da questão na 6ª turma. O relator é o ministro Rogério Schietti Cruz. Comunicar crimes falsos é crime? Pode dar multa ou cadeia. Pois é, em Belo Horizonte, Minas Gerais, alguns casos vão parar no Juizado Especial Criminal, que julga de 3 a 4 processos desse tipo por dia. A comunicação falsa de crime demanda os serviços de vários órgãos do sistema de justiça. Além disso, provoca o uso desnecessário do efetivo policial, o desequilíbrio do planejamento operacional de combate ao crime e, consequentemente, o desperdício de verba pública. Quando você provoca a ação de alguma autoridade policial através de uma comunicação falsa de um crime ou uma contravenção, isso sim é um crime. Esse crime está previsto no artigo 340 do Código Penal, cuja pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Os casos envolvendo comunicação falsa de crime são trazidos aqui ao Juizado Especial Criminal. Caso a pessoa não tenha antecedentes criminais, ela pode ser beneficiada com uma transação penal, ou seja, pode pagar uma multa ou prestar serviços à comunidade. No entanto, esse benefício só é concedido
uma vez a cada 5 anos, desde que a pessoa não tenha outra condenação. Os casos são os mais diversos, desde falso sequestro até furto de documentos e automóveis. O magistrado observa um crescimento nesse tipo de demanda. Tem chegado, assim, a experiência nossa de que chega por dia de 3 a 4 situações TCOs envolvendo a falsa comunicação de crime. É um crime que está vindo com muita frequência. Denunciar um fato criminoso é um direito e também um dever do cidadão. Para quem precisa e quer contribuir de forma honesta, há vários canais para fazer denúncias. Pode ser feito via 190, né? Via 181, que é o disque denúncia, que é feito totalmente de forma anônima. E também pode ser feito verbalmente, pode ser feito de forma presencial nas companhias de polícia, nos batalhões. E aqui em Belo Horizonte a gente pode fazer também por meio das bases de segurança comunitária, igual essa aqui que a gente tem na Praça Sede. 5 municípios brasileiros têm novos prefeitos após realização de eleições suplementares no último domingo. Em Floreal, no interior de São Paulo, Júnior Garcia, do PTB, teve 1.044 votos e foi eleito com mais de 57% dos votos válidos. Em Meridiano, também em São Paulo, o novo prefeito é Maicon Japonês, do POD. Ele conquistou 1.376 eleitores, pouco mais de 50% do total. Já em Brasileira, no Piauí, Carmen Jean, do PP, se tornou prefeita com 2.848 votos, quase 52%. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, elegeu Luciano Vidal, do MDB, com 9.093 votos, pouco mais de 44%. A diferença para o segundo colocado foi de apenas 34 votos. Em Itabirito, região metropolitana de Belo Horizonte, Orlando Amorim Caldeira, do PPS, foi escolhido por 14.421 eleitores, quase 54% do total. As eleições suplementares foram determinadas pela Justiça Eleitoral, que cassou os mandatos de prefeitos e vices dessas cidades por irregularidades nas eleições de 2016. A Justiça determinou o bloqueio de bens no valor de R$5 milhões de um ex-vereador de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A decisão também inclui um advogado e 7 ex-assessores parlamentares. A liminar atende ação civil pública por ato de improbidade administrativa na gestão do ex-vereador entre os anos de 2013 e 2016. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Paraná por meio da 2ª Promotoria de Justiça da comarca, que tem atribuição na área de proteção do patrimônio público. A seguir, como resolver o problema dos imóveis irregulares do país. Dos 60 milhões de domicílios urbanos, 30 milhões não têm escritura. E logo mais às 14h será realizada na sala de sessões da 2ª turma a audiência sobre a decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 25, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Esta ação foi julgada em novembro de 2016. E na decisão, o plenário do Supremo estabeleceu prazo de 12 meses para a edição da lei complementar que regulamenta repasses de recursos da União para os estados e o Distrito Federal em decorrência da desoneração das exportações do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A União pediu prorrogação por mais 24 meses, sustentando que a definição de critérios, prazos e condições para a compensação financeira é um tema complexo e de grande repercussão. Em decisão, o ministro Gilmar Mendes destacou que a matéria é de extrema urgência e importância para o federalismo. Assim, foi designada audiência para que a União e representantes dos estados e do Distrito Federal possam propor soluções sobre os repasses. Há 2 anos, uma lei vem mudando a situação de imóveis sem escritura em todo o país. A moradia irregular, muitas vezes considerada invasão, é um problema até mesmo em áreas nobres da capital do Brasil. 1.056 famílias vivem neste condomínio no Distrito Federal. Até 2017, o local era irregular. A área particular foi parcelada pelo dono sem autorização do governo.
Apenas recentemente moradores conseguiram a escritura das casas. A legislação veio trazer essa segurança mesmo para os moradores, direito de moradia, regularização. É muito bom, é um sossego, é um descanso, é uma segurança que os moradores, né, ficam mais confortáveis, porque não fica naquela indecisão. O que vai acontecer? Vão derrubar a casa? Não vão derrubar a casa? Maria e os outros moradores do condomínio por 20 anos fizeram parte da estatística da informalidade das moradias, que vai desde casas de baixa renda a condomínios de luxo. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, metade dos imóveis no Brasil tem irregularidades. Dos 60 milhões de domicílios urbanos, 30 milhões não têm escritura. Segundo o governo federal, a ilegalidade traz perdas econômicas ao país. Em alguns casos, União, estados e municípios deixam de arrecadar impostos como o IPTU, além do crescimento desordenado de cidades. E para dar continuidade ao assunto, nós recebemos agora aqui no estúdio o advogado Délcio Oliveira. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Bom, eu queria que o senhor explicasse quando o imóvel não tem escritura, qual é o passo para regulamentar essa situação, e é preocupante, é importante dar um alerta para os telespectadores que somente a escritura não é garantia, não é verdade? Nós temos que observar efetivamente que para ter uma segurança jurídica da propriedade é necessário que o comprador ele lave a escritura pública no cartório de títulos e documentos e leve a registro no cartório de imóveis, porque somente assim nós teremos a publicidade, o direito de prova e o direito de propriedade consubstanciado como a lei determina. Daí, a pessoa que faz uma escritura pública e não leva a registro, a pessoa que compra o imóvel, mas compra um contrato particular, ele está exposto aos estelionatários, às situações que ele pode inclusive vir a perder aquele imóvel. Por exemplo, a pessoa ela comprou um determinado imóvel e não fez esse registro da escritura. Esse mesmo imóvel ele pode ser vendido para uma segunda pessoa que também não o faz. Uma terceira pessoa é vendida por essa pessoa que alega ter a propriedade do imóvel e que a essa altura do campeonato já se verifica um estelionatário, e essa pessoa, essa terceira, faz o registro. Quem tem razão? O terceiro de boa-fé, né, vamos supor que a terceira pessoa que efetivamente adquiriu aquele bem e levou a registro no cartório de imóveis a sua escritura pública, ele é o proprietário de direito. Os outros dois, eles foram vítimas de uma situação de estelionatários e eles terão que procurar, tanto na esfera civil quanto na esfera criminal, o ressarcimento e a punição de quem cometeu o crime. Mas o proprietário de direito é aquela pessoa que efetivamente levou a registro no cartório de imóveis, não é outra pessoa. Recentemente nós tivemos uma alteração legislativa no que se refere a essa matéria, vimos na reportagem também, quanto à regularização, mas a lei, ela visa proteger mais essa pessoa que compra o imóvel e é ludibriada, de alguma forma enganada? Na verdade, essa lei, que ela é uma lei recente, ela veio para dar estabilidade nesses imóveis que foram objeto de parcelamento irregular de solo. Porque para ocorrer um parcelamento no Brasil é necessário um trâmite legal. Então nós temos que ter as licenças ambientais, mas inicialmente tem que ter a legalização fundiária. Para que possa ocorrer efetivamente um parcelamento, é necessário que quem fez o parcelamento, ele seja o proprietário de direito e de fato daquela gleba, tenha autorização do executivo para que se possa fazer. E essa nova lei, ela propiciou que aquelas pessoas de boa fé que adquiriram seus terrenos mediante contrato de compra e venda, não interessando quem vendeu, se foram estelionatários, se foram grileiros ou não, mas se ele é o terceiro de boa fé e com essa nova modalidade, ele pode adquirir por venda direta se o bem for do Estado e muitas vezes até por uso campeão se o bem for particular, mas flexibilizou a regularização desses terrenos ditos como irregulares. Doutor, da importância de se fazer um acompanhamento antes mesmo de se comprar. Citamos o caso aqui exatamente dos condomínios aqui da região de Brasília, do Distrito Federal, onde há várias situações diferenciadas. Terras que são da União, terras que são de propriedade particular, muitas vezes com uma cadeia dominial que acaba se misturando trechos daquela terra que pertence à União, é uma verdadeira salada. É importante se fazer o acompanhamento antes mesmo de comprar. Olha, o comprador ele deve se valer de dois profissionais. Primeiro, ele deve se valer do corretor de imóveis, que vai levantar toda a documentação para apresentá-lo, para que efetivamente ele possa ter uma ideia do que ele está adquirindo. E depois, ele tem que se valer de um profissional do direito, porque o profissional do direito vai avaliar
tecnicamente, juridicamente, a segurança que o comprador terá ou não. Porque, infelizmente, muitas pessoas vendem tudo na vida, pegam todas as economias de uma vida inteira ao adquirir o imóvel e são objetos, são vítimas de terceiros de má fé que estão efetivamente com um único caminho, que é obter o dinheiro daquela pessoa de boa fé e não dar àquela pessoa a propriedade. Então, é necessário sim que tenha um acompanhamento e esse acompanhamento tem que ser muito criterioso, não podendo ser meramente formal. Fica a dica aí então, doutor Délzio, muito obrigada mais uma vez pela participação, uma boa tarde. Obrigado, doutor, boa tarde. E no próximo bloco, o caos no transporte público abre brecha para práticas ilegais. O transporte pirata é uma realidade. A chance de faturar alto com as falhas do Estado. A Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda-feira o calendário de saques do FGTS e do PIS. A previsão do governo é que mais de 40 bilhões de reais sejam injetados na economia até o ano que vem. O anúncio do calendário foi feito pelo presidente da Caixa Econômica Federal. O trabalhador com conta poupança criada até a publicação da medida provisória pode optar por receber o valor de forma automática. O pagamento vai ser feito de acordo com a data de nascimento. O limite é de R$ 500. Quem nasceu entre janeiro e abril pode sacar o FGTS a partir de 13 de setembro. Quem nasceu entre maio e agosto vai poder fazer o saque do Fundo de Garantia a partir de 27 de setembro. Quem faz aniversário entre setembro e dezembro pode sacar o FGTS a partir de 9 de outubro. Se o trabalhador tem conta poupança na Caixa, nós efetuaremos o crédito automático e o recurso estará disponível na conta poupança desse trabalhador para sempre até que ele saque. Não há devolução para a conta do FGTS. A única possibilidade de devolução para a conta do FGTS é se o trabalhador solicitar, como a medida provisória está denominando, de desfazimento, que é o cancelamento desse crédito automático. Se o trabalhador fizer a indicação de que não quer o crédito antes que a Caixa faça, nós não faremos. Se ele fizer o comunicado em tempo hábil. Se ele fizer e a Caixa já tiver efetuado o crédito automático, nós estornaremos esse crédito. O trabalhador sem conta na Caixa terá o mesmo limite de saque para este ano. O calendário é diferente. Os saques também vão seguir o aniversário. Os pagamentos começam em outubro deste ano e vão até março do ano que vem. O limite para todos é 31 de março de 2020. O saque do FGTS abrange as contas ativas e inativas do FGTS. Sou trabalhador, tenho a senha do cidadão, posso sacar na lotérica? Posso. Posso sacar no autoatendimento? Posso. Posso sacar no correspondente Caixa Aqui? Pode. Em todos os canais. Se o trabalhador não tem a senha do cidadão, não se lembra, até R$ 100 o valor por conta, ele tem uma facilidade adicional, que é sacar sem a senha, apenas com a apresentação do documento de identidade no canal lotérico e a coleta da digital. Em 2020, o trabalhador vai poder optar por receber uma porcentagem do saldo no mês de aniversário. Se optar pelo chamado saque aniversário, o contribuinte vai receber o valor anualmente, começando em abril de 2020, de acordo com o mês de nascimento. Quem optar pelo saque aniversário abre mão do FGTS em caso de demissão. Mas as outras modalidades, como o uso do valor para a compra de imóvel, ficam mantidas. Segundo a Caixa, 30 milhões de pessoas têm até R$ 100 de saldo no FGTS. Nosso foco é exatamente em quem precisa mais. Pode ser que na nossa avaliação tenha alguns municípios em que os dias de semana sejam suficientes. Mas no começo, todos os municípios, e em especial os mais carentes. Já o saque do PIS começa em 2 semanas e vai até o início de setembro. A estimativa da Caixa é de que apenas o PIS movimente na economia 18 bilhões de reais. Este é o maior pagamento de fundo de garantia da história. 96 milhões de pessoas vão poder sacar o FGTS, 10 milhões o PIS. A previsão do governo é que os saques movimentem na economia do país 30 bilhões de reais este ano e 10 bilhões no ano que vem. E para saber o saldo do Fundo de Garantia e do PIS e obter mais informações sobre o saque, basta acessar o site do FGTS ou o site da Caixa, que também montou uma central de atendimento. O telefone é 0800 724 2019. A Prefeitura do Rio de Janeiro não poderá proibir o transporte individual de passageiros feito por motoristas cadastrados em aplicativos.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Estado. Para a relatora do caso, o município não pode legislar sobre transporte público, apenas regulamentá-lo. Portanto, para a desembargadora, a lei estadual que proibia o transporte remunerado de passageiros em carros particulares não tem eficácia. Fila, empurra, ônibus quebrados. Seja cedinho para ir ao trabalho ou à noite na volta para casa, o passageiro tem que ter paciência e até resistência para chegar ao destino. A cena se repete em muitas cidades, inclusive aqui na capital do país, né, Cadu? Pois é, e é nessa hora que aparece o transporte pirata. Para o passageiro é uma alternativa ao transporte público. Para quem exerce atividade, uma opção de renda. Mas atenção, aí que vem o problema, né, Rafael? A prática é ilegal. Acompanhe na reportagem especial de Evne Araújo. O caos no transporte público dos grandes centros. Onde passa de hora e meia hora, passa quando quer. E muitos nem param, se não está velho. Sem qualidade nenhuma, muito sujo. Muito cheio, muito sujo, muito velho. Tem que ficar se esfregando assim nas pessoas, a pessoa fica olhando para você. Quando é mulher é pior, né? Porque pela própria situação da mulher, assim, né? Filas e aperto. Mais de 700 mil pessoas passam todos os dias pela rodoviária do Plano Piloto, o principal ponto de transporte coletivo da capital do país. Ansiosos para chegar em casa, para muitos passageiros, minutos de economia valem muito. É aí que entram as alternativas. O transporte pirata é uma realidade. A chance de faturar alto com as falhas do Estado. Você fica meia hora esperando no 11, por meia hora eu já estou no meu serviço, no peroeiro. Entendeu? Ajuda muito. Dá trabalho para as pessoas também que trabalham de peroeiro também. Num país com 13 milhões de desempregados, o transporte legal acabou virando uma forma de levar comida para casa. Mas, segundo o governo do DF, há quadrilhas especializadas na pirataria. É um sistema profissional de pirataria, né? Trabalham com pessoas que fazem a captação do passageiro, trabalham com pessoas que ficam fazendo a vigília ali para verificar se não tem um órgão de trânsito, se não tem a fiscalização para avisar. Trabalham com motoristas, né, que tem um vínculo e que tem uma relação entre eles de comunicação. Tem inclusive ali um escritório de advocacia para prestar o auxílio necessário. Em julho, passou a valer a nova regra para a punição de quem faz transporte ilegal. Agora, a infração é gravíssima, com multa mais cara e 7 pontos na carteira de motorista. O veículo é recolhido e quem é pego responde por uma contravenção penal por exercício ilegal da profissão. Ele não garante as condições de segurança no deslocamento. Se ocorrer algum acidente, a pessoa não vai ser de alguma forma considerada dentro dos danos que venham a ser produzidos. Terceiro, não garante também a permanência da oferta do serviço em si. Ao contrário do pirata, o transporte por aplicativo é uma opção de renda e é legalizado. A pessoa que quer exercer esse tipo de atividade, né, remuneratória de forma autônoma, ela deve buscar essa plataforma, fazer o cadastro, tirar a sua licença para poder exercer a atividade. Tá? O que é diferente dos que fazem o transporte clandestino, ou mais conhecido como transporte pirata. Ainda assim, as garantias trabalhistas não são as mesmas. Só entra dinheiro quando trabalha e as contribuições previdenciárias precisam ser autônomas. Precisa pagar o carro, você precisa pagar as contas de casa, você tem que ir. Então, assim, às vezes não dá para você ficar atestado em casa, você é o seu patrão. Adriano é especialista em mobilidade urbana. Convencido de que pequenas iniciativas podem melhorar o caos no setor, ele veio de bicicleta para a entrevista. Para o pesquisador, é preciso olhar para o transporte público com uma visão diferente. A empatia, a solidariedade, né? A disponibilidade também para mudanças, né? A gente não vai transitar para um sistema mais qualificado, com melhor qualidade, um sistema de transporte com maior mobilidade, se não houver mudanças. E mudanças importam em perdas. Sim, é perder um pouco daquilo que eu teria fazendo transporte individual, tá? E podendo fazer o transporte coletivo. De outro lado, o transporte coletivo oferecendo o conforto adequado para que as pessoas queiram e desejem estar ali. Enquanto isso, cenas como estas vão continuar sendo comuns.
Porto Alegre, detentas do Instituto Penal Feminino têm se dedicado a fazer perucas de crochê para crianças em tratamento contra o câncer. É o projeto Laços de Princesa. Das 84 apenadas do Instituto Penal Feminino, 23 delas se voluntariaram para participar da oficina, que terá a duração de 1 mês e meio. 2 vezes por semana, elas se reúnem com a professora no pátio da casa prisional e colocam a mão na arte. Rápido assim, demora uns 4 dias. Mulheres que nunca tinham pegado em uma agulha estão surpreendendo com a criação de peças lindas, coloridas e cheias de detalhes. O material para confeccionar as touquinhas veio da Vara de Penas e Medidas Alternativas de Porto Alegre. Depois de prontas, elas vão ser doadas a crianças em tratamento de câncer. Fazer mágica com as mãos e fazer das linhas e agulhas o antídoto para todo o mal. Esse é o objetivo dessas artesãs, que cada criança que receber uma dessas touquinhas seja curada. Mas ao fazer esse trabalho, mal sabem elas que também estão sendo curadas. Eu sempre trabalhei com artesanato, né? Tanto aqui como na rua, só que esse aqui é um prazer enorme fazendo, porque eu perdi uma filha com câncer. Ela já nasceu com câncer. Então, para mim, isso aqui é o maior prazer que eu estou fazendo. Melhor que os outros artesanatos que eu faço, que eu ganho meu dinheiro. Esse aqui eu faço de graça, com prazer. A emoção aflora e as cores florescem em lindas touquinhas que vão ajudar a resgatar a autoestima das crianças que estão em busca da cura e das apenadas que lutam para resgatar a dignidade. Todas elas tecem fios com desejos de que esses chapéus sejam mágicos e que possam proteger os pequenos pacientes do Instituto do Câncer Infantil. Não sabia de nada, aprendi rápido e estou gostando de fazer as touquinhas para as crianças e dando o meu melhor para elas. Eu cheguei aqui pensando que algumas não iriam nem fazer. Algumas disseram, não, eu não vou conseguir. Não custa tentar, né? Então, eu acho que a tentativa foi bem válida. Essa pessoa que fez essa aqui, ela não sabia pegar a agulha e fazer uma peruca tão bem feita, né? Um trabalho tão bonito. Para cada 3 dias de atividade, as apenadas ganham 1 de remissão da pena. Fico bem feliz dela com todo esse envolvimento, porque é muito significativo enquanto ser humano, né? A gente tem também as nossas coisas boas, né? Para oferecer para o outro sempre. É bom encerrar a semana, ou melhor, começar a semana encerrando o jornal com matérias assim. E bem lúdico, colorida, né, a peruca, muito legal. Lembra muito a personagem Emília, né? É verdade. E hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde e até amanhã. E fica agora com o programa Refrão. Uma boa tarde para você. Tchau.